Estamos todos atentos, Giane, à variação do dólar. O dólar comercial, muitas vezes a gente dá a cotação do dólar, mas não é aquele que a pessoa vai pagar lá na ponta na hora de comprar, né, Giane? Então vamos saber do câmbio do dólar turismo. Acima de R$6 não tem como pagar menos, Giane. Eu estava olhando aqui um site que é o Supercâmbio, que reúne as cotações que estão sendo praticadas em várias casas de câmbio. E agora, a última consulta que eu fiz tem o dólar variando aqui em Porto Alegre, nas casas de câmbio de Porto Alegre, entre R$ 6,02 e R$ 6,15. Uma variação grande ainda, né? E olha, para ter uma ideia, o dólar está fechando, o dólar que é o câmbio de mercado financeiro, que a gente noticia sempre, R$ 5,80. Então é uma diferença grande para o dólar turismo. A diferença é grande e muitas vezes influencia, né, nos planos de quem está querendo ir viajar. Por isso a gente convidou para o programa hoje o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul, a ABAV-RS, João Augusto Machado. Já está na linha conosco. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, Giane. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente tem acompanhado essa pressão sobre o dólar, né? Eleições nos Estados Unidos que trouxeram bastante instabilidade, toda a questão doméstica aqui da política fiscal do governo federal. Como o senhor tem observado e que dados vocês têm à medida em que muitas das viagens para fora do país são planejadas, né? São viagens muitas vezes marcadas com 6, 4 meses de antecedência. Que panorama vocês têm para a próxima temporada de verão? Qual é a influência desta variação para cima do dólar nos negócios, nas viagens planejadas dos gaúchos? A gente deu azar, eu vou dizer assim, porque a gente pegou esse aumento da moeda justamente numa fase onde a gente vinha sofrendo anteriormente com a questão do aeroporto e agora com a questão de voltar, as viagens estavam reprimidas, elas vieram com tudo. Mas claro que nesse momento afeta um pouquinho a questão das viagens internacionais, né? A Giane também comentou ali que refez os planos dela e muitos também fizeram. Só que ao longo desse tempo todo que eu já estou envolvido com o turismo, a gente está acostumado com essas variações. O que acontece? Num primeiro momento, as pessoas dão uma segurada até ver até onde vai o dólar. Daqui a pouco, quando ele der uma estabilizada e ficar no 6 e pouco, as pessoas vão se adaptar. O que acontece nas viagens internacionais? Em vez de daqui a pouco eu fazer uma viagem por 10 dias para algum destino, eu vou fazer por 8. Em vez de eu visitar 2, 3, 4 cidades, eu vou visitar 2. E aí a gente vai se adaptando. As próprias companhias aéreas, elas tendem a baixar um pouquinho as tarifas em dólares para que se estabeleçam mais ou menos naquele patamar que era em reais. Hoje, claro que uma passagem de $1.000, ela já passa de R$7.000, porque tem as taxas de embarque, as taxas de emissões, então assusta. E também, por outro lado, aqueles que não embarcam nas viagens internacionais, em que o dólar afeta, acabam buscando o nosso mercado nacional. E principalmente nesse momento, a gente até tem falado bastante, para que o turismo do Rio Grande do Sul se aproveite disso, para que a gente consiga atrair turistas de outros estados que poderiam estar viajando internacionalmente, que venham para o nosso estado que está, né, como fala o governador na campanha, de braços abertos para receber os turistas. É uma movimentação interessante que acontece, não é, presidente? Eu, inclusive, vou tomar um café lá com o Matheus Chu nas minhas férias. Né, vou passar lá por Brasília para tomar um café com o Matheus Chu nessa minha revisão de planos para as férias em janeiro. Pode ser... Eu fui beneficiado pela alta do dólar. Vou receber essa visita que eu estou aguardando há tanto tempo. Viu? Mudei o destino da viagem, mas até bom porque o pessoal do Centro-Oeste também está querendo atrair os turistas, porque também passou por um período complicado, não é, Chu? Que foram as queimadas, parques turísticos fechados e que estão reabrindo. Então, também, essa ajuda ao turismo local é boa para o Rio Grande do Sul, é boa para os outros locais que enfrentaram um ano difícil também. Mas ainda voltando para o dólar, porque por mais que a cotação esteja alta e o pessoal rearranja tempo de viagem, mas tem as formas de pagamento, né? As formas de pagamento. O antigo cartão pré-pago, que ainda é usado em alguns casos, o próprio cartão de crédito, que é mais cômodo, porque é o cartão de crédito que a pessoa usa sempre, e teve alteração de qual é a cotação que se usa para pagamento, e mais recentemente está aumentando o uso das contas internacionais, e essas têm benefícios interessantes, tanto de cotação quanto de tributação. Eu queria
aproveitar essa entrevista para que o senhor pudesse dar uma orientação, um rápido esclarecimento e uma orientação para o nosso ouvinte, quais são as melhores formas de carregar dinheiro para a viagem. Hoje em dia são várias, né, como tu mencionaste ali. Na questão antes da viagem, né, no pagamento das viagens, hoje muitas operadoras, muitas companhias aéreas trabalham com a forma de pagamento parcelada, né, no cartão de crédito, até mesmo em boleto, então tu consegue parcelar a tua viagem e depois para a viagem são essas inúmeras opções que tu falaste, né? Acho que hoje uma dessas opções que os bancos internacionais facilitam muito, né? Embora até bancos nacionais também já estejam trabalhando dessa forma, mas tu teres a moeda ali, tu poder ir como é que eu vou te dizer assim, repondo dinheiro naquela conta ali, acompanhando a movimentação financeira, te facilita bastante nessa questão das viagens internacionais. A tributação é melhor? Sim. O IOF, né, na hora de comprar, até mesmo o câmbio, muitas vezes é um pouquinho mais barato na hora de comprar moeda. E são fáceis de abrir essas contas também? São, super fáceis. Inclusive até a Andressa agora, quando esteve cobrindo com a eleição nos Estados Unidos, ela estava usando uma dessas plataformas. Ele falou bastante com do Banrisul, né? Diz que foi muito fácil, funcionou muito bem. Estamos falando Exatamente. aqui com o presidente da ABAV-RS, Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul. João Augusto, outra dúvida é sobre a recuperação, né? A gente está acompanhando isso. Você citava a importância de fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul. Nossa recuperação no pós-enchente. O aeroporto Salgado Filho voltou parcialmente, os voos internacionais voltam agora em dezembro. Como as agências estão sentindo o retorno do turismo no Rio Grande do Sul? Houve um prejuízo muito grande de cancelamento de pacotes ali no pós-enchente. Como que está essa relação? A gente fez um estágio, como eu digo, quando teve a pandemia. Então, quando aconteceu o problema das enchentes, a gente já estava mais ou menos... já tínhamos um preparo sobre isso. Então, muitas viagens realmente foram canceladas, né? Foram deixadas de crédito para que fossem usadas posteriormente, foram deixadas adiadas, a gente fala, né? Não foram canceladas. Claro que teve alguns que optaram pelo cancelamento e aí estava tudo certo. Mas a partir do momento em que a gente teve o aeroporto de volta, aliás, até um pouco antes, quando a gente teve a previsão já da data marcada para abertura e a venda de passagens aéreas, a gente já notou um aumento muito grande da procura pelas viagens, né? As pessoas estavam com a demanda reprimida. E para o nosso estado, esse final de semana passado, a gente até teve um evento muito grande na Serra, lá de turismo, e a gente passeando por Gramado, que foi onde foi o evento, a gente viu as ruas lotadas, a gente viu muitos turistas. A gente tem relatos de outras regiões do estado também que têm recebido turistas. Então, a gente nota que foi uma espera pela abertura do aeroporto. Assim que teve a confirmação, né, assim que a gente viu que os voos voltaram, naquela semana o aumento já foi muito grande. Até mesmo porque a gente estava sofrendo com o valor das passagens que eram muito altas enquanto estava sendo operado por Canoas. Mas aí, obviamente, uma questão de oferta e procura, tinha um pouco os voos, as tarifas eram muito altas. A partir do momento em que reabriu o aeroporto, as tarifas para a gente sair do Rio Grande do Sul, ou até mesmo para os turistas virem para o nosso estado, ficaram muito mais baratas. Então, juntou a demanda reprimida com o nosso turismo que sempre foi fortalecido no estado, com essa campanha, até o Matheus estava lá em Brasília quando o governador lançou numa das feiras também de turismo, o governador inclusive cantou lá as nossas músicas e tem dado um apoio muito grande para o estado, assim, para a questão do turismo. E é necessária essa exposição nacional e até fora do país, né, presidente, para que as pessoas se sensibilizem e retornem ou visitem pela primeira vez o estado. Até já te interrompendo, Jane, eu queria perguntar, a partir desse giro que o senhor fez por Gramado, se vocês estão ouvindo também sotaques de outros países ou se segue aquela tradição que a gente já conhece de muitos brasileiros, né, de outros lugares, Minas Gerais, Rio, Nordeste, seria a maioria dos turistas na região da Serra? Ainda os brasileiros que estão viajando dentro do nosso estado. A gente tem feito campanhas, a Secretaria de Turismo, a gente trabalha junto com eles, tem procurado desenvolver, principalmente agora a partir da volta dos voos internacionais, campanhas para que a gente atraia os peruanos, que vamos ter voo diretos, argentinos que
são acostumados a vir muito pelas nossas praias e às vezes acabam não vindo de forma aérea, mas a maioria de forma terrestre, rodoviária, mas também trabalhar a questão de trazer os panamenhos, os portugueses, para que a gente tenha, né? A gente tem falado bastante que as campanhas do Estado, a Serra já é fortalecida, ela já é consolidada como um grande polo turístico, mas o que a gente tem de diferente no Estado, que é a parte da campanha, a parte de natureza, dos canyons, isso é um grande diferencial que o gaúcho tem. Então a gente tem trabalhado bastante na divulgação disso. Hoje na região da campanha lá a gente tem o Trem do Pampa, tem tantas vinícolas, né, a Ametista, que são destinos que procuram se diferenciar, não deixando de lado a serra, né, mas que a gente possa mostrar também um outro lado do Rio Grande do Sul, o lado do gaúcho, para que esse sim atraia pessoas de outras nacionalidades, que venham querer conhecer o nosso estado, a nossa cultura, as nossas tradições, que fazem da gente um povo diferente. Quando esteve aqui falando sobre o plano de desenvolvimento do Estado, o Plano Rio Grande, o secretário de Comunicação, Caio Tomazelli, disse que falou de um projeto que estava sendo construído pelo Guilherme Paulos, que é fundador da CVC, a gigante operadora de turismo, que era ter um roteiro Serra-Mar. E aí conversei com o Guilherme Paulos depois disso e o empresário me falou que estava bem estruturado esse projeto, que o objetivo é vender pacotes nos quais os turistas de fora do Rio Grande do Sul venham, fiquem um dia ou uma noite em Porto Alegre, façam um roteiro na capital por um dia, né? Estão sendo feitas negociações sobre isso, aí depois iriam para o litoral gaúcho, né, que em geral não entram nos pacotes turísticos, mas iriam para o litoral gaúcho, visitariam alguns locais lá por uns dias, também dormiriam no litoral e depois subiriam a serra para a região das hortênsias e para a região da uva e do vinho. Na sua avaliação, né, como representante da Associação de Agências de Viagens, tem futuro esse pacote? Deve emplacar entre os brasileiros? Deve. Eu sempre comentei, né, que a gente faz às vezes viagens internacionais, e vou usar como exemplo Portugal, onde a gente chega em Porto, lá no norte, e começa de forma rodoviária a ir descendo pelo país, e aí passa por Guimarães, por Braga, por Nazaré, Coimbra, chega em Lisboa, faz um pouquinho mais do litoral, faz o Algarve e volta. E fica nesse circuito. E a gente faz de forma rodoviária e vende muito. Muitas pessoas fazem isso. E não só em Portugal, fazem na Espanha, fazem em tantos outros países. E o Rio Grande do Sul tem esse potencial, sim. O litoral norte, né, que a gente viu ali vocês comentando sobre a demanda de pessoas que estão indo para lá hoje, a quantidade de pessoas, ele é muito frequentado por nós, mas ele tem muitos atrativos também. No ano anterior, o secretário, na época, Santini, que também estava no turismo, desenvolveu um projeto que era o Litoral Norte nas 4 estações. Então, a gente foi conhecendo e mostrando diversas atrações que não só à beira da praia, que não só ali as festas do Planeta Atlântida, Centrinhos, mas diversas atividades que ao longo do ano tem no Litoral Norte. O balonismo de Torres, as cachoeiras, outros destinos tão legais. E quando o Guilherme montar esse pacote aí, a gente tem participado das conversas com ele, com certeza a gente vai ter esse projeto piloto de ser Porto Alegre, Litoral e Serra, e depois até ter ideias de ampliar por outras regiões, pela campanha. Então fazer um grande circuito pelo Rio Grande do Sul, que as pessoas às vezes podem começar por Porto Alegre, podem começar pela Serra, mas que esse, entre aspas, ônibus vai ficar andando pelo estado e levando os turistas. E sim, tem um potencial gigante, porque a gente vai poder mostrar todo o nosso Rio Grande do Sul aos turistas. Tá certo. Bom, para encerrar rapidinho, presidente, se alguém chegar agora para o senhor e perguntar qual é a melhor dica para as férias agora de verão, quais são os destinos, considerando o custo-benefício, que o senhor indicaria? A gente tem uma enormidade de opções, né? Mas nesse momento, assim, uma grande opção que eu sempre falo é o Rio de Janeiro, é o nosso primeiro destino, além do nosso estado, que tem praia, que o gaúcho gosta muito do carioca, a gente acaba sincronizando muito bem com eles, mas o próprio Nordeste, né, como várias atrações, e principalmente aqueles que já fizeram esses roteiros mais básicos, é a natureza do Brasil, esses passeios que provavelmente tu vai fazer ali por Brasília, ali quando visitar o Mateus, e outros destinos, até mesmo dentro do Rio Grande do Sul, são destinos maravilhosos para se fazer. Mas aqueles que ainda optarem por viagens internacionais, a gente sempre recomenda, procure sua agência, procure contar quais são as suas necessidades, de que forma que pode viajar, quanto que pode gastar, que a gente procura adaptar e fazer com que a viagem se realize, porque um sonho de viagem sempre tem que ser realizado. Presidente, o Uruguai está muito caro?
É uma pergunta que muita gente se faz, né? Porque é perto Uruguai, e o custo de vida é mais alto lá, né? O Uruguai, ele é tradicionalmente um pouquinho caro, né? Até na comparação, quando a gente tinha ali, vamos falar assim, antes das enchentes, as viagens para a Argentina e para o Uruguai, a diferença era muito grande. O custo de algumas coisas no Uruguai são caras. Às vezes a hospedagem, quando a gente sai daqui e paga em dólares, até não é tanto. Mas o custo da alimentação lá, de alguns passeios, alguma coisa assim, ainda está um pouquinho pesado para nós em relação a outros lugares. Eu tenho ouvido essa queixa, né, de amigos que foram recentemente aí para o Uruguai, que o custo de fato está um pouco mais salgado. Mas sempre é uma alternativa para quem pode ir de carro, pelo menos economiza nas passagens, né? Valeu, presidente da ABAV RS, João Augusto Machado, conosco aqui. Um bom feriado, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jânio. Prazer estar com vocês, como eu